Fale para quem está do teu lado, diga para ele: meu irmão, diga para ele, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E diga para ele assim: quando esse culto terminar, teu cálice vai transbordar. Quem crê nessa noite? Você pode aplaudir os meninos da banda, estão de parabéns. Muito obrigado. Obrigado mesmo aí pela dedicação de vocês, tudo que vocês fizeram. Quem dera se toda igreja que eu fosse tivesse uma banda assim para me receber, viu? E eu faço questão de ir nas igrejas, de estar no Brasil todo, ter um tempo de comunhão como a gente pode ter, de relacionamento, e compartilhar daquilo que Deus faz. Abra a tua Bíblia, se você puder, no livro de Marcos, no capítulo 10. Está todo mundo bem? Estava vindo para cá, caiu uma chuva forte. Está chovendo ainda? Passou? Mas foi forte a chuva, né? Como tem muito crente que ainda acha que é de açúcar, aí o pessoal derrete no meio do caminho. Mas não, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, cheio do fogo do Espírito Santo, cheio da unção do Senhor. Eu trago um abraço da minha igreja Batista da Lagoinha, onde eu sou pastor ali há 12 anos, sou pastor voluntário na igreja há 12 anos. Meu pai é pastor dessa mesma igreja há 40 anos, e eu sou quinta geração de evangélicos. Meu bisavô era pastor. Pode até existir maldição hereditária, mas bênção hereditária existe. E no dia que você aceitou a Jesus, a bênção entrou no legado da tua família. A bênção entrou na história da tua família. Você crê nisso? Diga para umas duas pessoas perto de você, diga para ele: a bênção de Deus entrou na tua família. Querido, eu creio com todo o meu coração nessa realidade, que a bênção de Deus está na nossa vida, está no nosso legado, está na nossa história, está para sempre. E não tem como mudar isso mais, porque a semente de Deus não será roubada na nossa geração, mas se multiplicará em nome de Jesus. Quando eu recebi esse privilégio de estar aqui com vocês nessa noite, e falar para jovem é muito mais, como que eu posso dizer, é muito tranquilo, porque quando a gente entende que Jesus era um jovem, a gente entende que Deus escolheu se revelar para toda a humanidade no caráter e na imagem de um jovem. Jesus tinha 30 anos de idade. Quando Deus escolheu se mostrar, se exibir, quando Deus, de forma humana, quis trazer para a história da humanidade uma divisão, Ele escolheu em forma de jovem. O verbo se fez carne. O verbo, que é a palavra, ela se fez carne. Quem está entendendo aqui nessa noite? E o verbo se manifestou de uma forma jovem. Agora, o que é maravilhoso a gente entender, que a vida passa, o tempo vai passando, e quando você vai percebendo, você dentro deve sempre se manter jovem. O espírito jovem, um espírito renovado. Quem está ouvindo aqui essa noite? A alma renovada, o corpo fortalecido, mas acima de tudo a nossa alma, e esse vigor, esse desejo, esse anseio, esse desespero e essa paixão por almas, por vidas. Queridos, se de tudo que nós fizemos essa noite há de acontecer nesse congresso, o meu desejo é que você tenha paixão por vidas. Eu sou viciado em gente, sou viciado, não consigo viver sem gente, sem pessoas, sem contato, sem relacionamento. E eu tenho tido um prazer de viajar no Brasil inteiro e de ir para cada cantinho do Brasil. Não é igual São Gonçalo, que é essa metrópole, essa cidade gigante, não. É de ir nas cidadezinhas de 3 mil habitantes, de 1.500 habitantes, 5 mil habitantes, e chegar naquele lugar e encontrar também um povo adorador, um povo sedento, um povo faminto, um povo que está transformando aquela região inteira. Quem está ouvindo aqui nessa noite? O segredo da chama, o segredo do fogo, o segredo dessa paixão, desse desespero por vidas.
A minha vida poderia ser uma vida muito tranquila, mas eu escolhi fazer da minha vida uma vida turbulenta. Minha vida poderia ser uma vida muito simples e muito pacata, mas eu fiz a escolha de entrar no furacão do Espírito Santo. Quando você faz essa escolha, querido, não tem mais volta. Não tem mais volta, não é porque você se arrepende, é porque você não conhece nada melhor. E não tem nada melhor do que viver no meio do furacão do Espírito Santo, que vai passando, que vai movendo. Nesses últimos 15 anos, a nossa nação está sendo sacudida, mas ainda não aconteceu o romper que está por vir sobre o Brasil. Jovem, Deus vai te levantar como líder dessa nação. Você está entendendo aqui essa noite? O que Deus tem te preparado e as sementes que Deus está plantando na nossa geração, não é uma semente para engordarmos espiritualmente, não é uma semente para que você seja uma pessoa que conheça da palavra, que tenha o entendimento de Deus e pronto. Não, há uma direção de Deus para o nosso país, para a nossa nação, onde vamos transformar as nações, sim. Olha para quem está do teu lado e fala com ele assim: hoje você me vê aqui. Diga para ele, daqui a alguns anos, fala para ele assim: só Deus sabe mesmo. Quem crê nisso, aplauda o Senhor. Aí eu creio nessa noite. Só Deus sabe. E quando você se entrega e derrama a tua vida, querido, o que é melhor? O que é maior? O que é mais precioso? Se não obedecer a Deus, se não ver na nação inteira uma transformação que ninguém consegue conter, a mídia não vai conseguir conter, politicagem nenhuma vai conseguir conter, as portas do inferno, Deus deixou claro, não vão conseguir deter. Então, querido, a sua escolha, essa noite, hoje, quinta-feira, férias já para muitos, você podia estar em qualquer lugar, você escolheu a melhor parte. Você escolheu a melhor parte. Deixa Deus derramar na tua vida. O tempo todo aqui, fica igual uma esponja, sabe? Suga a unção de Deus nesse lugar aqui, ó. Suga tudo, mas suga, para a igreja ficar seca. Você sugar tudo que Deus está derramando nesses dias no congresso. Receber. Quando a gente fala de Elias e fala de profeta, a gente fala de ousadia. A gente fala de verdade. Falar de verdade é ir contra a mentira. E a nossa geração tem sido invadida e atacada por uma verdade que não é verdade, é uma mentira, a virtualidade. Eu sou um cara virtual, eu estou em tudo, eu estou em Facebook, eu estou em Twitter, eu estou em Risb, eu estou em Instagram, eu estou em MySpace, eu estou em tudo que existe possível, e eu gosto, mas eu consigo estar ali sendo eu. Só que tem muita gente que está ali sem ser quem é. Coloca a foto de uma atriz, de um ator, pega frases de outras pessoas, não fala aquilo que está no coração, coloca uma idade que não tem, a pessoa fica mais nova, 10 anos, fala que estudou uma coisa que não estudou, mora numa cidade que não mora, fala coisas que não existem, vive em um mundo que não é o mundo. E a verdade, querido, é que o nosso mundo real vai além dessa cadeira branca confortável que você está sentado essa noite. A realidade do nosso mundo é espiritual. A realidade de tudo que Deus tem para nós, para a nossa geração, para a manifestação da glória dele nesses dias, começa no espiritual. Você crê nessa noite? Rompe o natural, estralhaça, destrói e aniquila com o virtual. É a vida espiritual. A vida espiritual vale mais do que qualquer conhecimento humano. A vida espiritual deve ser mais dispendiosa, gasta, aplicada do que a virtual. O cara fica 3 horas na internet, não fica 15 minutos lendo a Bíblia. Consegue sentar na frente do YouTube e se divertir, e no final de tudo não mudou nada na vida dele. Não consegue pegar um livro de Provérbios e ler um capítulo do livro de Provérbios.
meditar em um livro de Provérbios. Eu falo para você, jovem, o nosso maior inimigo hoje, sem dúvida, somos nós mesmos. São as escolhas que nós fazemos. O diabo foi resolvido lá na cruz, queridão. Pecado já foi resolvido lá na cruz. Lá na cruz o diabo foi vencido. Lá na cruz a purificação dos nossos pecados foi liberada. Quem está ouvindo aqui nessa noite? A preocupação de Deus não é que nenhum desses dois aqui, ó, o diabo nem o pecado, mas somos com nós pecadores. A nossa escolha, o nosso sim, a decisão que a gente toma, a escolha que a gente faz, o abrir mão, o sacrifício, a entrega e a bênção que acompanha aquele que se entrega para Deus. É essa vida que Deus tem para nós, querido. É a melhor do mundo. É a melhor do mundo, porque não é ilusão, não é um momento, não é uma música de verão, não é uma história de uma novela. É todo dia vivendo um novo de Deus, é todo dia sendo renovado pelo Espírito Santo, é todo dia vendo o fruto maravilhoso de uma vida em santidade. Eu posso ouvir um amém aqui essa noite? Não escolha uma vida fácil, escolha a vida de Deus. Não escolha uma vida, como eu posso dizer, pacata. Escolha a vida de Deus. Escolha o que Ele tem preparado para o teu coração. Olha aqui no versículo 46. Está todo mundo aqui comigo? Marcos 10. Depois chegaram a Jericó, e ao sair de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. E este, quando ouviu que era Jesus o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi. Diga comigo: filho de Davi. Mais alto: filho de Davi. Mais alto, vai. Ele disse: tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te. Ele o chama. Nisso, lançando de si a sua capa, de um salto levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe o cego: que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu veja. Disse Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo a Jesus pelo caminho. É o caminho. Eu quero trazer para você nessa noite, quando a gente fala desse congresso, quando a gente fala de Elias, quando a gente fala de uma linhagem de raiz profética, raiz de Davi, quando a gente fala de uma base de vida espiritual que transcende o tempo da humanidade, no Velho Testamento, no Novo Testamento e a eternidade. Aquele homem conseguiu parar Jesus. Ele disse: Jesus, filho de Davi. Ele trouxe para Jesus um aspecto da aliança, um aspecto da árvore genealógica. Ele trouxe um aspecto dessa presença que você carrega na sua veia espiritual essa noite. Mais do que seu pai, não sei o nome do seu pai, não sei o nome da sua mãe, mas muito maior do que esse DNA que você vê no espelho, o rostinho dessa pessoa que você vê no espelho todo dia de manhã, descabeladinho, cheio de remelinha no olho. Existe um DNA espiritual. Você é raiz de Davi. Você é Elias nessa geração. Quem está ouvindo aqui essa noite? Acho que você está me ouvindo aqui bem. Tá bom o som? Está dando para você me ouvir? Você é Elias. Você é como Cristo. Você tem uma raiz espiritual. Existe em você uma base que te permite andar por qualquer caminho e tirar e mudar a vida de qualquer pessoa que está mendigando espiritualmente nesses dias. O clamor de São Gonçalo
pela raiz de Davi, pelos Elias. O clamor dessa cidade, querido, é por atitude, porque o Evangelho não é um prédio, o Evangelho não é prédio, Evangelho não é uma instituição, o Evangelho é o ato de Deus em alcançar o perdido, é o amor, é o perdão. São Gonçalo, todo o Rio de Janeiro é alcançado pela tua atitude, pelo ato, pela entrega. Não vamos nunca nos iludir e nos prender, mas vamos nos amarrar em uma coisa, na simplicidade do Evangelho. É muito simples, é como a unção do Senhor, que é simples. Diga para quem está do teu lado: é simples, irmão. Diga para ele: é doce. Diga para ele: é leve. É simples. Atos 10:38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do maligno, porque Deus era com ele. Toda a nossa juventude, todo o vigor que nós temos, toda energia e toda possibilidade, use para Deus. Geração que é raiz de Davi, geração que tem a veia adoradora, como nunca se viu na história do planeta. Deus tem levantado milhões e milhões de adoradores. O Brasil está derretendo na unção da adoração. É muito forte, está sendo quebrantado, querido. Isso é Davi. É Davi que consegue adorar e que consegue guerrear, que consegue compor, escrever poemas e fazer da sua vida um cântico, um aroma suave para Deus, mas que quando um gigante vem, ele se torna um guerreiro e arranca a cabeça do gigante. Ele em Deus, ele é livre, ele é simples para adorar, mas quando ele é afrontado, ele é um guerreiro. Ele diz não para o pecado, e ele diz não, ele corta na raiz, ele aniquila o pecado. Hoje tem muita gente que tem feito do Evangelho o desejo de viver só aquilo que ele quer. Vive o Evangelho parcial, vive o Evangelho até onde ele quer. Onde ele não quer, ele vive a vida dele. Vem na igreja quando quer, se envolve quando quer, com quem quer, desobedece os princípios bíblicos com argumentos mundanos, se relaciona com pessoas e faz da sua vida prática, tem na sua vida práticas que ele sabe que estão fora dos princípios de Deus. Jovem, não se iluda. Falo para você, querido, te dou a minha vida, te dou minha família, te coloco como exemplo. Quanto mais cedo você se entrega para Deus, mais cedo Deus vai usar você. Quem está ouvindo aqui? Quanto mais rápido você se entrega. Quando Bartimeu chamou por Jesus e chamou em uma linhagem e deu o grito dizendo: filho de Davi, e tudo aconteceu. Quando ele começa a enxergar, quando Jesus disse para ele: vai, a tua fé te curou, a Bíblia diz que ele passou a ver e não voltou para o lugar onde ele ficou a vida inteira. Quando ele passou a enxergar, ele não quis voltar para a vida que ele tinha, ele não quis nem saber da vida que ele tinha. Ele seguiu a Jesus pelo caminho. Ele continuou com Jesus pelo caminho. Ele não parou para olhar, ele não se prendeu a laços. Escute o que eu te falo, querido. Não se prenda a laços na tua vida. Seja livre. Quem está ouvindo aqui essa noite, seja livre na tua vida, meu irmão. Seja livre para viver o sonho e o querer de Deus para você. Eu me lembro quando com 16 anos eu escolhi servir a Deus. Já vivi na igreja
cantava, tocava, compunha e fazia tudo e aquela coisa toda, mas teve um dia que eu falei: não, eu quero servir a Deus com a minha vida em uma vida ministerial. E com 19 anos eu fiz uma escolha. Eu olhei para meus amigos, olhei para tudo, namorada, tudo que eu estava vivendo, vestibular, a faculdade, e eu falei: não, eu vou buscar um pouco só de Deus agora, porque tem coisa que você só pode fazer enquanto você é solteiro. Não que casado você não consiga, mas é mais difícil. É possível? É, mas você não está mais sozinho. Quem está ouvindo aqui essa noite? Com filho, então, é mais difícil ainda. Então, quando você está ali, meu irmão, e você é só você, e o problema da sua vida é só o seu, querido, eu falo para você, é o maior investimento que você faz na tua vida, é mergulhar na unção de Deus com todo o teu coração. E eu fiz essa escolha, e durante 3 anos da minha vida eu sumi de todo mundo, não namorei ninguém, não me relacionei, não me envolvi com nada, fui para um outro lugar, me virei nos 30 e busquei o Senhor. Quem quisesse me ver tinha que ir lá. Deus fez coisas lindas na minha vida. Tudo que eu vivo hoje eu tenho escrito, sabia? Não tem nada que eu vivo hoje que foi surpresa ainda para mim. Nada. Tudo que eu tenho vivido eu tenho anotado. Deus falou comigo, Deus me mostrou. É claro que nós somos surpreendidos a cada dia, no momento, no ato. Quem está ouvindo aqui? Mas foi nesse momento, quando eu quis, eu me entreguei. Faça essa entrega, querido. Siga Jesus pelo caminho. Não fique preso. Não estou falando para você sumir também, não. Tá bom? Tem pai que vai falar assim: pô, André, cadê meu filho? Sumiu. Não é nada disso. Mas eu te falo: invista a sua vida no que Deus tem para você. Faça planos como se Jesus fosse voltar daqui 500 anos. Mas seja um crente, tão crente como se Jesus fosse voltar agora à noite. Siga Jesus pelo caminho. Ele chamou Jesus filho de Davi. Ele chamou por uma linhagem. Ele chamou por uma linha profética. E toda essa linhagem, toda essa vida está cravada dentro de nós hoje. Hoje é o nosso dia. Agora é a sua vez. Elias teve a vez dele, Bartimeu teve a vez dele, agora somos nós. Agora é a tua vez, a minha vez, de nós derramarmos o nosso coração, querido. Quem vai profetizar hoje é você. Quem vai orar hoje é você. Quem vai curar enfermos e ressuscitar mortos é você. Quem vai prosperar é você. Quem vai continuar escrevendo a palavra de Deus na terra é você. É você, é cada um que está aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Você crê nessa noite? Se coloque de pé no seu lugar, nós vamos orar. A banda pode vir aqui me ajudar, por favor. Nós vamos orar. Hoje é o primeiro dia desses dias do congresso, de uma geração que é profética. Eu acredito no poder da profecia. Em Apocalipse diz que o Espírito de Jesus é o Espírito da profecia. É o Espírito que vê com os olhos de águia, que traz e que vive, seja o passado, o futuro ou o presente. Ele vê tudo, Ele não muda. Você é hoje esse profeta de Deus. O caminho que vai te levar é o caminho que vai te levar a operar milagres. Você não é vítima, querido. Você é canal de Deus.
Você não é vítima, você não é coitado, você não é o atacado, você é ungido. Olha a unção do Senhor que fluiu enquanto nós adorávamos essa noite. Quanto da unção de Deus. Era tipo eu vi muitas coisas, eu vejo muita coisa no mundo espiritual, mas uma das coisas que eu vi era como se fosse um ventilador assim, mas não é um ventilador, uma hélice igual de liquidificador assim, passando, sabe? E moendo, destruindo cadeias, sabe? Correntes demoníacas, quebrando, a mão de Deus passando, o tempo todo enquanto adorávamos, ela passava, e arrancando a mão de Deus, tirando essa destra de Deus, tirando, é o poder de Deus que move. Por isso eu falo, é o querer e o investimento do Senhor para a tua vida, para te ungir, para te capacitar, para te prosperar, para te transformar, para te usar. Você pode erguer suas mãos para o Senhor e dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor, é o que eu quero. É só você e Deus, querido, é para você falar mesmo com Ele, para você dizer a Ele: eis-me aqui, Senhor, é o meu desejo, o desejo de derramar meu coração, derramar minha vida, derramar tudo que eu tenho, tudo que eu sou. O testemunho da tua vida, querido, não se prende simplesmente de onde Deus te tirou, mas para onde Ele está te levando. Tem gente que vive do testemunho. A vida do cara é falar o testemunho dele, só isso que ele faz. Só fica falando de onde Deus tirou. Não, querido, você tem que continuar a tua vida, é para onde Ele vai te levar. Aonde Deus quer te levar, aonde Ele quer levar você, onde Deus está direcionando a tua vida, onde Deus está te levando nesses dias. Há um empurrão do Espírito Santo aqui essa noite. Tem uma mão de Deus para empurrar suas costas aí, ó, te fazer ir para frente, te fazer avançar, te levar num lugar espiritual que você nunca foi antes, te fazer entrar em lugares espirituais que você nunca imaginou. É o lugar de Deus, é o lugar do mistério, é o lugar da palavra, é o lugar da revelação. Deixa Deus levar você. Eis-nos aqui, Deus, para essa entrega, Pai. Oh Deus, nós abrimos o nosso coração, andar por toda parte, andar pelo caminho. Querido, fecha os seus olhos em nome de Jesus. E Deus manda te dizer nessa noite: há um clamor nessa cidade, há um clamor nessa cidade, e você vai andar por todas as ruas dessa cidade. Há muitos cegos mendigos, e Deus te chama, jovem. Deus te chama, Elias. Deus te chama, filho de Davi. Deus chama você ao clamor dessa terra, ao andar pelas ruas da cidade. E Ele te chama. Levanta a tua mão para o céu, Pai, unge as mãos. Nesses dias, Senhor, unge do topo da cabeça à planta dos pés. E prepara cada jovem, prepara cada um para esses dias. Para esses dias onde vamos caminhar e ver a mendiguez espiritual cair por terra, e ver a capa do pecado e da religiosidade cair por terra, e ver a capa da prostituição cair por terra, Pai, da mentira cair por terra, do engano cair por terra, do homossexualismo cair por terra, da idolatria cair por terra, da mentira cair por terra, da miséria cair por terra. Oh Deus, vê a capa da falsidade cair por terra, ver a máscara da hipocrisia cair por terra. Oh Pai, enquanto nós andarmos, nós veremos. Enquanto você andar e não parar, jovem, você verá a capa, em nome de Jesus, da violência cair por terra.
da agressão, do abuso cair por terra. Adaremos suturoma. Adaremos sucuturi masika tabana. Oh, bakama doye kebadise ne mokondolo matenge ama kondolo masika. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ainda no seu lugar. Eu não vou nem te pedir para vir aqui à frente. Mas eu abro meu coração para você, querido. Tem muito pouca gente disponível. Tem muito pouco jovem verdadeiramente disponível para servir a Deus. Muito pouco. Muito pouco. É desesperador. Nossas igrejas estão cheias de gente que sabem todas as músicas, conhecem todas as pregações, vão em todos os congressos, leem todos os livros, mas continuam na mesma vida. A unção de Elias. Será que nós temos condição de ter essa unção? Ter para quê? Para ficar em casa? Deus não vai dar. Ter para quê? Ele só derrama unção se existe propósito.